escola dominical. E o nosso tema de hoje a gente vai falar de como ser cristão, né? A gente vai trabalhar toda uma estrutura histórica, vai falar sobre as dificuldades e as facilidades de ser cristão hoje em dia, né? E passar para os irmãos qual é a definição do que seria ser cristão, qual deveria ser as nossas atitudes hoje em dia. Amém? Amém. E estamos aqui com essa proposta, esse desafio, e é bom estar com o pastor Martins, o Brasil, aqui com o irmão Brasil, o Alessandro, Nós somos a Igreja Metodista de Tribobó, estamos aí com a nossa escola dominical online, e a última vez que nós estivemos reunidos aqui, os três aqui, foi falando um pouco sobre racismo, preconceito, e a escola dominical foi muito boa. Depois você pode até conferir aí em nossos arquivos. Me coube falar um pouco aí da história da igreja, um pouquinho aí, o início aí do cristianismo, mas eu queria ler um texto com os irmãos, que encontra-se em Marcos, Marcos 16, a partir do versículo 14, para que eu possa entrar no início aí da igreja primitiva. Na verdade, eu vou dar uma passada aí, porque tem muita informação, mas nós vamos estar lendo agora, no momento, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 14 a 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, amados, logo após a ressurreição, aqui já começa falando de 11, porque Judas já tinha tirado sua própria vida, tinha se suicidado, E nesse contexto todo nós podemos ver essa ordem de evangelização. Ele foi assunto aos céus e, como o próprio pastor Martins, na sua mensagem de domingo de noite, colocou muito bem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina no capítulo 28. Ué, pastor, o senhor está pregando heresia? Não. Nós, a Igreja de Cristo hoje, essa igreja viva, que fazemos parte, que estamos aqui, nos 4 cantos da terra aí, pregando o Evangelho, nós estamos escrevendo o livro de Atos, de novo, capítulo 29, 30 e assim sucessivamente. No caso, gente, só para vocês terem noção, o cristianismo, na verdade, a religião cristã, ela foi uma religião que começou dentro do judaísmo, e foi algo assim que começou ali a trazer uma divisão. Por quê? O judaísmo ele é monoteísta, ele acredita em Yahvé Todo-Poderoso. Aí chega o cristianismo e fala de um Deus que é trino, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aí já começou a trazer uma certa dificuldade, e com isso, posteriormente, houve cisões, rachas. Para vocês terem noção, hoje, gente, o cristianismo está em torno aí de 2,13 bilhões de fiéis no mundo, sendo a maior religião mundial, adotada por cerca de 33% da população do mundo. É a religião predominante na Europa, América, Oceania e a grande parte da África e parte da Ásia. A crucificação de Jesus, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, foi um dos fatos mais importantes para os primeiros anos do cristianismo, ou seja, foi um marco. Dali em diante começou a surgir aí a Igreja de Cristo. No caso aí nós temos várias situações,
E o interessante é que, segundo os evangelhos, as autoridades religiosas judaicas não aceitaram que aquele homem simples que pregava aos humildes pudesse ser o rei, o Messias que viria salvá-lo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, em suas pregações, ele se entristeceu, falando: eu vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. Isso daí foi algo que foi marcante também no ministério de Cristo. E eles não conseguiam conceber, amados irmãos, um Jesus de uma tribo, de um local chamado Nazaré, um local tão simples. Tanto é que o próprio Filipe ali no seu questionamento: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E veio sim o nosso Messias, o nosso Salvador. Então eles esperavam o quê? Um estadista. Eles esperavam uma pessoa que viesse destituir o Império Romano, porque Roma que dominava ali a questão política, né? O interessante é que nesse culto, eles no caso, apegados ao monoteísmo, os cristãos não juravam o culto ao divino imperador, provocando reações violentas. No caso, Roma, eles queriam que o imperador fosse, com isso aí, adorado ali, como um estadista, não só como estadista, como uma divindade. E nesse conceito todo, nós podemos ver que ocorreram perseguições em curtos períodos, embora violentos, na medida em que o culto divino ao imperador estabelecido por Augusto, mais formalizado por Domiciano, era aplicado nas províncias. Muitos foram perseguidos, outros morreram nas arenas, devorados por feras, e ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo, especialmente pobres e escravos que voltaram para a igreja por acreditarem na promessa da vida eterna e no paraíso. Ou seja, por mais que a perseguição fosse ferrenha, amados irmãos, a igreja crescia. Eu quero dizer uma coisa para você: se nós estamos vivenciando um período aí de perseguição, seja qual for, nós cremos também que o crescimento vai ser extraordinário em nome de Jesus. É lógico, teve várias situações que aconteceram, mas eu quero pular lá no século, no ano de 313, o imperador Constantino fez publicar o Edito de Milão, que instituía a tolerância religiosa no império, beneficiando principalmente os cristãos. Com isso, recebeu apoio em sua luta por tornar único imperador e extinguir a tetrarquia. O que acontece aqui? Nesse momento aqui, começou, amados irmãos, a ter uma influência do Estado, em que tentou fazer essa união entre igreja e Estado. No caso, amados irmãos, nós podemos dividir. Eu acho que eu estou pulando um monte de situações aqui, tem concílios, tem várias coisas que aconteceram aqui, senão... Constantino foi o primeiro... Pode falar. O Constantino foi o primeiro imperador Sim. que converteu ao cristianismo. Sim, sim. E nisso ele fez essa junção aí, do Estado com a religião, no caso, com o cristianismo. O cristianismo, só para vocês terem noção, primitivo, ele pode ser dividido em duas fases distintas. O primeiro, o apostólico, quando os primeiros apóstolos estavam vivos e propagaram a fé cristã, e o primeiro pós-apostólico, quando foi desenvolvida uma das primeiras estruturas episcopais. Houve uma intensa perseguição aos cristãos. Essa perseguição terminou em 313, sob o governo de Constantino. Em 325, ele promulgou o primeiro concílio de Nicéia, dando início aos concílios ecumênicos, que aí são vários, nesse caso. Amados irmãos, quando a gente fala do período apostólico, a igreja apostólica era uma comunidade liderada pelos apóstolos e pelos parentes e seguidores de Jesus. De acordo com o Novo Testamento, depois de sua ressurreição, Jesus ordenou a grande comissão. Foi isso que nós acabamos de ler aqui, e também faz referência no Evangelho de Marcos, de Mateus, a grande comissão. E com seus ensinamentos foram espalhados por todo o mundo. Atos dos Apóstolos é a fonte primária de informação sobre este período. Tradicionalmente atribuído a Lucas, este livro conta a história da igreja primitiva a partir dessa comissão em Atos 1, de 3 a 11, até a propagação da religião entre os gentios, do leste do Mediterrâneo, por Paulo de Tarso
e outra. Ou seja, Paulo de Tarso, nosso querido apóstolo aí, foi aquele que foi enviado a essa missão ao leste do Mediterrâneo, vamos dizer assim. Amados irmãos, nesse caso, quando a gente fala das doutrinas dos apóstolos, trouxeram para a igreja primitiva e entraram em conflito com algumas autoridades religiosas judaicas. Isto levou à expulsão dos cristãos das sinagogas. O livro de Atos dos Apóstolos registra o martírio de líderes cristãos como Estevão, Tiago, filho de Zebedeu. A partir daí, o cristianismo adquiriu uma identidade distinta do judaísmo rabínico. Entretanto, essa diferença não foi reconhecida de uma vez pelo Império Romano. O nome do cristão, aí tem o nome grego aqui, foi aplicado pela primeira vez pelos discípulos em Antioquia, conforme registrado em Atos 11, 26. Alguns afirmam que o termo cristão foi criado como um nome depreciativo, sendo aplicado como um termo de escárnio para aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus. Muito também sabemos que, nesse caso, cristãos era como se fossem miniaturas do próprio Cristo, os seguidores de Cristo, né? No início também teve essa questão toda pejorativa, mas começou a se criar uma identidade em cima disso. É lógico que nós estamos falando aqui, gente, do período da igreja primitiva. Mas quando a gente fala também da inserção do protestantismo no Brasil, que foi em 1848, primeiro, o protestantismo de colonização, ou seja, a igreja anglicana, a igreja congregacional, as tradicionais históricas começaram a vir como colonização, para colonizar aqui o Brasil. No início também teve essas restrições. Para você ter noção, a igreja não podia ter cruz na frente de sua fachada. A igreja não poderia ter sino. E, por incrível que pareça, a igreja se reuniu no início em várias salas maçônicas. Por incrível que pareça, isso aconteceu. E nesse caso, nós éramos chamados de crentes. Ah lá o crente, ah lá o Bíblia. Lógico, isso era pejorativo. Mas voltando aqui, a princípio foi pejorativo, mas depois eles começaram a ver que o testemunho daquele povo era um diferencial, porque eles eram semelhantes a Cristo. Ou seja, qual tem sido o teu testemunho, meu irmão e minha irmã? Aí tem concílios, tem várias, vamos dizer assim, situações que aconteceram. O nosso querido irmão Brasil jogou para mim aqui a parte da Idade Média, ele que ajudou a gente aí na organização aí da nossa aula hoje, né? A transição do cristianismo para a Idade Média foi um processo gradual e localizado. As áreas rurais cresceram como centro de poder, enquanto as zonas urbanas diminuíram. Apesar do Oriente conter o maior número de cristãos, quer dizer, áreas gregas, aconteceram importantes desenvolvimentos no Ocidente, áreas latinas. Cada uma das suas áreas assumiram formas distintas. Os bispos de Roma foram obrigados a adaptar-se à drástica alteração das circunstâncias, mantendo apenas uma fidelidade nominal ao imperador. Eles eram obrigados a negociar com os governantes bárbaros das províncias do Império Romano. No Oriente, a igreja manteve a sua estrutura, seu caráter e sua lenta evolução. O que acontece? Nesse período aqui, começou, a instituir a questão do papado, né? Começaram a criar as estruturas da igreja, vamos dizer assim. E nesse caso houve a expansão do cristianismo, que chegou até aqui nas Américas. Começou aí a ter esse movimento todo. É lógico que era, vamos dizer assim, a religião oficial, né? E nesse caso eles começaram a fazer disso aí um marco, né? Aqui no Brasil veio o catolicismo romano, né? Teve até a primeira missa campal, né? Nós sabemos aí, lá por volta de 1500, né? E nesse caso todo, nós podemos ver que isso foi instituído pelo próprio Estado. Agora eu vou dar um pulo de novo, senão o negócio toma uma proporção muito grande que eu quero deixar o nosso querido pastor Martins falar também um pouco aqui, tá bom? Que foi a questão do cristianismo com relação à Revolução Francesa, né? Nesse período aqui, gente, foi o período da razão,
o culto à razão que nós falamos, né? A posição da Igreja Católica era parte integral das causas defendidas na Revolução Francesa. Esse anticlericalismo solidificou-se em política governamental oficial em 1792, quando a Primeira República Francesa foi declarada. A maior parte da descristianização da França durante a Revolução foi motivada por preocupações políticas e econômicas. As alternativas filosóficas à Igreja também se desenvolveram gradativamente entre heterodoxia crescente, os conceitos estruturais, conceito de la raison, né? E vieram a ser definidos por Jacques Hébert, Antônio François Moreau, Pierre Gaspard, aí é só francês, gente, depois vocês procurem, Joseph Fouché e outros revolucionários. O interessante, gente, que foi um período em que a razão começou a predominar. O próprio apóstolo Paulo fala que o nosso culto ele tem que ser o quê? Racional. Mas aí, pastor, como é que seria isso? É só razão? Não. É algo que a gente pensa, mas a gente sente com o coração. Não temos como desprezar as emoções. Você, meu irmão, quando você vem no culto, participa de um culto, quando você ouve a palavra de Deus, ouve o louvor, você até escuta a letra, você vê a letra, entende a letra, mas tem algo que toca no teu coração. É essa junção que não pode ser, vamos dizer assim, desprezada. As emoções, elas são importantes. Sentiu vontade de chorar? Chora na presença de Deus. Sentiu a presença de Deus? Vamos glorificar. Mas aonde que entra a razão nisso? Quando eu saio do templo, quando eu leio a palavra de Deus e coloco em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. Nós não podemos ser um crente emocional, tudo na emoção. Também não podemos ser um crente racional, tem que haver um equilíbrio. A caminhada tem que ser contínua entre razão e emoção. A razão entra quando eu leio a palavra, eu escuto o louvor e aquilo começa a mudar a minha vida em nome de Jesus. O interessante é que nesse período aqui da Revolução Francesa, o culto começou a ser antropocêntrico, o homem sendo o centro do culto, quando na verdade, gente, não é para ser o homem o centro do culto. O centro do culto é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. O ministério tem que ser dessa forma. Não é para o pastor brilhar, não é para o professor de escola dominical brilhar, não é para a irmã tal brilhar, não é para ninguém brilhar, é para que o Senhor brilhe, que Ele cresça e que a gente diminua sempre. Nesse período aqui, eles deram ênfase nisso, do culto à razão, o homem sendo o centro, quando na verdade, amados irmãos, o centro tem que ser a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor. Saímos aí dessa questão da Revolução Francesa, né? Embalados aí por Descartes, né? Penso, logo existo, né? E é uma questão muito interessante, porque isso passou a regir o mundo, né? Então hoje nós temos aí muitas gerações cartesianas, né? Penso, logo existo. E nós precisamos entender algumas questões que influenciam a igreja hoje, né? E que fazem com que nós possamos ter facilidades, mas que tenhamos também dificuldades, né? Aliás, eu creio que a mesma facilidade ela se torna dificuldade a partir do instante em que você a partir da forma como você vive essa realidade, né? O pastor leu em Marcos, eu vou ler em Mateus. Isso, ótimo. Né? Eu tinha separado esse texto também para ler, Mateus 28, só o versículo de número 19, aqui na minha Bíblia, diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas versões dizem, ide, pregai o Evangelho por todas as nações. Algumas versões dizem que era no gerúndio, né? Indo, caminhando, enquanto você vai e vive o Evangelho, você prega, né? Algumas versões falam desta maneira, né? Eu destaquei duas facilidades para que a gente possa trabalhar nessa manhã. A primeira facilidade é a liberdade. Nós, hoje, possuímos liberdade para a pregação do Evangelho, né? E focado aqui no que Jesus disse, que fecha o livro de Mateus, né, e fechou o livro de Marcos também, como o pastor leu, essa é uma ordem imperativa de Jesus. Se nós pudéssemos resumir toda a mensagem de Jesus para os seus discípulos, que não os apóstolos, né, nós, no caso, né, que viemos depois, essa é a mensagem que Jesus abre um parênteses na sua regra de ensinamentos, que diz respeito aos seus discípulos, né? Porque Jesus veio primariamente para os seus discípulos, né? Jesus não veio para aquela geração que estava ali. Aquela geração se favoreceu de Jesus na medida em que ele falou sobre o reino, na medida em que ele curou, na medida em que ele libertou. Então, algumas pessoas dessa geração se favoreceram disso, mas os grandes favorecidos foram os discípulos e, consequentemente, nós. É porque Jesus veio para mudar a vida dos discípulos, e Jesus mudou a vida dos discípulos, e os discípulos foram testemunhas de tudo que Jesus fez, de todos os milagres, de todas as curas, de todas as libertações, de todas as pregações, tanto que não foi Jesus quem escreveu os evangelhos. Quem escreveu os evangelhos foram os seus discípulos. E aí, a partir desse instante, os discípulos, eles são a autoridade para criar a doutrina, né? Porque eles são os discípulos diretos de Jesus, foram ensinados por Jesus. Mas nesse versículo aqui, Jesus está dando uma ordem imperativa não somente aos seus apóstolos, mas está dando uma ordem imperativa a todos aqueles que creem. Todos os que creem no Evangelho têm essa palavra aqui como regra de fé. Foi uma mensagem dada diretamente por Jesus para nós. Nós podemos assumir essa informação, né? Nós podemos crer nessa informação de que Jesus falou conosco através desses versículos, que foi citado em Marcos, que foi citado agora em Mateus, né? Então, partindo desse princípio, tudo que a gente precisa fazer é pregar o Evangelho. Tudo que a gente precisa fazer é dar testemunho do Evangelho, de que o Evangelho transforma, de que o Evangelho cura, de que o Evangelho ressuscita, de que o Evangelho salva. Então, nesse sentido, nós somos testemunhas. Então, o nosso trabalho é pregar o Evangelho. E aí, diante dessa grande missão que nós temos de pregar o Evangelho, nós temos sim algumas facilidades e algumas dificuldades, né? Então, eu quero dizer que a primeira facilidade seria a liberdade, né? Eu estava assistindo agora o testemunho de um pastor que esteve pregando na Ásia, né? E lá ele pregando, ele foi orar por um casal que o filho havia sido preso porque pregou o Evangelho para um jovem na escola. E aí o pastor ele ficou muito comovido com aquilo, mas começou a ficar muito curioso e perguntou, mas como assim?
idade que ele tem? O adulto tinha 16 anos. E estava preso, mas ele está preso junto com adultos. Está preso junto com adultos. Aqui não tem esse negócio de FEBEM, não tem nada disso, não. Lá você transgrediu, você vai preso junto com os adultos. Pois bem, o menino para quem ele pregou foi morto no dia seguinte, em que descobriram que ele havia aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não havia lei que mandasse matar quem prega, não havia essa lei lá. Mas em contrapartida, esse menino sofria torturas diárias, todos os dias. E qual era a tortura? O pastor perguntou para a mãe, né? Porque o pai era bem lacônico nas questões, falou questões mais pontuais, até em tal idade, é assim a característica dele. Aí a mãe falou, todos os dias eles vão na cela dele e enfiam agulhas na unha dele. Ele falou bem assim, olha, e aí? Ele desistiu? Aí o pai tomou a frente e disse bem assim, o meu filho só desiste se ele for morto, ou se ele só tem duas situações para ele, ou ele vai ser morto, ou vão soltar ele. Mas será que ele não vai parar de pregar o Evangelho? Não. Ele já converteu 138 pessoas dentro do presídio. Então, quando nós olhamos a questão da facilidade, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um contraponto que ela é uma dificuldade também, porque a facilidade que nós temos para pregar o Evangelho, a liberdade que nós temos para pregar o Evangelho, se transforma nas nossas vidas como que sendo algo que nos remete a uma água parada, né? Há uma ordem imperativa para que a gente vá e pregue o Evangelho, dê testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida, né? E na verdade, toda essa facilidade que nós temos, né? Essa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, ela se transforma em algo nocivo para a nossa vida a partir do instante em que a gente acha que Jesus salvou a nossa vida e está bom demais, né? E não é assim, né? Há algo que precisa ser feito. A nossa vida precisa sempre um dinamismo, né? Indo, né? E pregando o Evangelho. Enquanto você vai, você dá o testemunho da palavra de Deus, né? E eu gostaria também de falar sobre a segunda questão, né? Que é uma facilidade que também se transforma numa dificuldade, que é a tecnologia, né? Hoje nós temos tanta questão. Você imagina na época de apóstolo Paulo, para ele escrever uma carta, era uma coisa, se apóstolo Paulo tivesse os recursos que nós temos hoje, quantos livros o apóstolo Paulo não teria escrito? As dificuldades que existiam na época, primeiro era que era escrito à mão, né? Segundo, que não tinha papel, não existia papel na época, o que existia eram pergaminhos, que eram escritos em couro, eram caríssimos. Eram coisas que não tinha facilidade, não existia a facilidade que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje. Pra você ter uma ideia, nos anos 30, quando você escrevia uma carta, ela demorava 30 dias para chegar no seu destino, porque ela ia de navio. Hoje você escreve uma carta pela internet instantaneamente, em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, a pessoa está ouvindo, está lendo lá. Então, hoje nós temos uma facilidade muito maior de alcançar dimensões muito maiores, né? Nós temos aí grandes desafios, né? Nós temos aí a dimensão de que a palavra diz, né? Ir de pregar em primeiro lugar em Samaria, pregar em primeiro lugar na Judéia, pregar em Jerusalém, Então nós temos toda essa dimensão física, né? E de espaço, né? Que a gente precisa entender, né? Até os confins do mundo, nós temos uma faixa da Terra chamada janela 10 por 40, longitude 10,
latitude 40, se eu não me engano, essa faixa da terra é onde menos se prega o Evangelho, porque a perseguição ali é muito grande, é difícil a apresentação do Evangelho nesses lugares. É ali que matam pastores, é ali que matam evangelistas e missionários. Então, as pessoas têm que ter uma estratégia para chegar nesses lugares para pregar o Evangelho. Janela 10 por 40. Então, é um grande desafio que nós temos hoje. E a tecnologia pode ser a nossa aliada. E a nossa liberdade de ir e vir também pode ser a nossa aliada. Mas a tecnologia também pode ser as dificuldades, a nossa dificuldade. Né? A partir do instante em que, gente, você entra no Facebook, por exemplo, daqui a pouco vê uma foto ali que te chama a atenção de alguma coisa e já mexe com toda a sua estrutura, principalmente quem veio do mundo, quem não nasceu no Evangelho e tem algumas dificuldades nos calcanhares de Aquiles, né? A gente sabe como é. Então é difícil isso, você não se corromper quando você entra na internet, quando você busca mesmo para fazer da internet um instrumento vivo de instrumentalização, de pregação da mensagem. Mesmo assim, é difícil. Então, nós precisamos orar. Né? Como foi pregado no domingo, né? Eu gostaria de te dizer, porque você só sucumbe às dificuldades a partir do instante em que teu espírito não está forte. A partir do instante em que você dá mais vazão a algumas questões humanas, né? Que são mais importantes, como a dor, como a dificuldade, como a luta, como a falta, né? E você não presta atenção em que Deus é bom, né? De tudo que Deus fez na sua vida, da forma como você pode testemunhar o Evangelho, da forma como você pode viver o Evangelho e fazer com que outras pessoas vejam as dificuldades que você vive, mas ainda assim você se mantém um crente fiel, uma crente fiel, louvando a Deus, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, porque principalmente isso, vivendo o Evangelho. A nossa cura é o nosso substrato e a nossa cura é a nossa plataforma para pregar o Evangelho, né? Porque a nossa cura, ela não envolve somente a questão física de doenças, ela envolve também a limpeza de caráter, ela envolve também a limpeza na ética, ela envolve também um não comprometimento com a corrupção, né? Quando nós agimos dessa maneira, né, o Evangelho começa a fazer diferença em nós. Não somos melhores do que ninguém é melhor do que ninguém, e humildemente eu me coloco aqui nessa condição de trazer essa mensagem sem acusação para quem quer que seja, né? Mas eu creio que o Evangelho pode transformar a sua vida como transformou a minha vida também, mas a minha vida não está completamente transformada. Eu careço da graça misericordiosa de Deus para usar esses dois elementos, que é a liberdade e a tecnologia. Muito obrigado. Bom dia. Amém? Bom, continuando a nossa escola dominical de hoje, eu quero passar para vocês de como é que a gente vai fazer para agir hoje. Como nós cristãos devemos agir nos dias de hoje, né? Como o pastor Martins acabou de falar, tecnologia às vezes facilita, mas também pode complicar, né? E principalmente para quem é novo convertido, pode ficar aquela dúvida na cabeça, né? O que eu tenho que fazer de diferente que eu não fazia antes? E essa receita, né, está aqui na palavra de Deus, né? Jesus nos disse o que a gente tem que fazer. Então eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia lá em Mateus capítulo 5, e logo no início do capítulo 5 ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? O que seria isso? O que seria um bem-aventurado? Podemos dizer que seria uma pessoa abençoada, seria a pessoa que segue aquilo que Cristo diz. Então aqui está escrito o que você tem que fazer. Amém? Vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se aproximadamente dele e seus discípulos,
e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Bom, ele a partir de agora vai falar tudo aquilo que a gente tem que fazer. Porém, de antemão, já vou avisando você. Não é para você fazer uma dessas coisas, ou duas dessas coisas. Jesus pede que a gente faça todas essas coisas. Amém? Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então eu queria falar com vocês, irmãos, uma pequena interpretação desse texto. Quando ele fala lá no versículo 3, bem-aventurados os que são pobres de espírito, o que ele está querendo dizer para a gente? Para que a gente seja humilde. Mas humilde em que sentido? Humilde no sentido da gente entender que a gente depende única e exclusivamente de Deus. É a gente ser humilde, a gente saber que a gente depende da graça de Deus, porque por nós mesmos a gente não vai conseguir fazer nada. Então a gente depende única e exclusivamente da graça de Deus. Então, se você quer ser cristão, como você tem que agir? Você tem que ser dependente de Deus. Continuando, no verso 4 ele fala: bem-aventurados os que choram. Esse é mole. Eu choro à toa. Eu vejo uma novela e começo a chorar. Não é isso. É bem-aventurados que choram quando percebe que pecou. É bem-aventurados que choram quando ele vê o pecado. É a pessoa que chora quando vê na televisão que mais uma família perdeu seu pai, perdeu sua mãe. Aquilo comove a pessoa e ela chora. É aquela que sente, vamos dizer assim, pela vida do seu irmão. Amém? Então, se você quer ser cristão, você tem que se comover. E essa comoção só vem através do Espírito Santo, através da proximidade que você tem que ter com Deus. Continuando, bem-aventurados os mansos. O que é ser manso? Ser manso pode fazer o que quiser comigo que eu não estou nem aí. É deixar me xingarem, deixar me agredirem. Não, ser manso é você entender que você tem que ceder em alguns momentos. Às vezes você está no seu trabalho, na sua casa, você pode até achar que você tem razão, porém, para resolver o problema, você cede, seja manso. Isso é mais um ensinamento de Jesus. Ele fala também o seguinte: a gente tem que ter misericórdia. E misericórdia nada mais é do que perdoar. E perdoar de coração. Não é simplesmente, tá bom, esqueci. Fulano fez isso comigo, nunca mais falo com ele, mas eu perdoei. Não, é perdoar de coração.
E se você tiver misericórdia com seu irmão, você também terá a misericórdia dele. Limpos de coração. O que é você ser limpo de coração? Limpo de coração você vai ser quando você conseguir deixar o seu coração exclusivo para Deus. É limpar tudo aquilo que está de errado no mundo, né, como o pastor Martins falou, e deixar o seu coração completamente aberto para Deus. Pacificador. O que é ser pacificador? É a pessoa que quer paz. É você ver uma contenda no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e você tem que ser aquela pessoa que vai acalmar os ânimos, que vai trazer a paz para aquele ambiente. Tem muito cristão que já chega gritando, ao invés de você pacificar o ambiente, você piora, quer gritar mais do que já estava gritando. Infelizmente, eu sei que não é tão fácil, mas essa não pode ser a sua atitude. A atitude de um cristão não é essa. É você que vai trazer a paz para aquele ambiente, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. E como o pastor William falou, está escrito aqui, bem-aventurados os que são perseguidos, né? Como o pastor Martins também falou, né? O exemplo que ele deu, você vai ser perseguido, né? E não fica triste com isso não, porque Jesus falou, você vai ser bem-aventurado. Ah, mas estão me perseguindo na minha escola, estão me perseguindo no meu trabalho. Jesus já avisou que isso vai acontecer com você. Porém, a graça que você vai receber é muito maior do que isso. Amém? Então, essa receita, né, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus passou para a gente, lá em Mateus 5, de 1 ao 12. Então, você quer ser cristão verdadeiramente? Você precisa ser humilde, você precisa chorar, ser manso, ser misericordioso, ser pacificador e também ser perseguido. Amém? Amém. Por isso eu quero te agradecer aí, meu irmão, por você ter participado junto com a gente dessa escola dominical. Teremos outros encontros aí com outros temas ainda. Não podemos voltar com a nossa escola dominical presencial ainda, né, por orientação da nossa denominação, mas nós estaremos de volta aqui nesse mesmo canal, né, formando aí essa trinca aqui abençoada, né? Quero agradecer ao pastor Martins, nosso querido irmão Brasil aí, né, e a você. Eu quero orar por você agora, né, para que Deus te ajude, nos ajude nessa caminhada, né, de sermos verdadeiros cristãos nesses dias, né. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa escola dominical abençoada, pela vida do pastor Martins, pela vida, ó Deus, do irmão Alessandro Brasil, ó Deus, desse meu irmão, dessa minha irmã que está nos acompanhando, está participando, que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus. A nossa caminhada, Pai, nunca seria, Deus, fácil. O Senhor não prometeu uma caminhada fácil para a gente, mas o Senhor disse, Pai, que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue a nos fortalecer, abençoar a tua igreja, ó Deus, e que estejamos, Deus, todos no mesmo propósito de, ó Deus, receber esse desafio, essa grande comissão, Pai, onde nós estivermos, pregarmos esse santo evangelho, Senhor. E mais do que isso, ó Deus, como diz, ó Pai, aquele ditado, né, aquela frase, né, se necessário for, como foi Francisco de Assis que disse isso, Pai, pregue o evangelho com palavras. Se necessário for, pregue o evangelho com palavras. O que ele estava querendo dizer, ó Deus? Que o nosso testemunho, Senhor, tem que ser algo que venha falar mais alto que as nossas palavras, Senhor. Nos ajude, Deus, a termos um testemunho reto, para que as pessoas possam ver em nós os verdadeiros cristãos desse século XXI, Pai. Muito obrigado por tudo, continue conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba a bênção nesse momento, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo
sejam com o povo de Deus, hoje e eternamente.